Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Quem está aqui nessa noite por causa da fé que há em Cristo Jesus no seu coração? E saiba que essa fé é o próprio Cristo e Ele quer ganhar espaço no seu ser. Ele quer ganhar espaço na nossa mente, no nosso coração, guiando a nossa vida para a vida eterna. Ter a fé em Cristo, ter o Senhor Jesus, é ter a vida eterna. Hoje nós vamos estudar sobre isso. Vamos ver qual que é a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Porque estudando a palavra de Deus, a epístola em Apocalipse à igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus nos revela que assim como há a igreja de Deus aprovada, também há as sinagogas de Satanás desaprovadas, repreendidas pelo Senhor. Amém? E aí vamos entender melhor por que ele fala dessa forma. Coloque as mãos em seu coração, feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. E Senhor, Pai, eu uno a minha fé com quem está presente aqui neste ponto de pregação, nesta casa de oração, e uno a minha fé também com quem está presente de uma forma espiritual, pela fé por intermédio do culto ao Senhor que é transmitido de forma online, e busco, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, busco, Senhor, a Tua santa presença. Vem nos alimentar, vem nos fortalecer, vem abrir os nossos olhos espirituais para que possamos viver para a eternidade, para que possamos viver no Espírito, para que possamos cumprir o Teu propósito, o Teu chamado em nossas vidas. Diga ao Senhor: eu quero ser a noiva prudente. Diga ao Senhor: eu quero ser o servo
fiel, que te agrada. Diga ao Senhor: eu quero viver uma vida que te alegra, que seja para o teu desfrute. Eu quero acordar pela manhã e pensar no Senhor. Eu quero ir deitar à noite e te agradecer por mais um dia de vida. Eu quero me preocupar com qual é o teu desejo em cada escolha, em cada atitude. Eu quero lançar toda a minha ansiedade sobre o Senhor, pois eu creio e confio que não há lugar melhor para estar as nossas vidas do que estar em tuas mãos. Então receba a vida da tua amada igreja, Senhor, da qual eu faço parte. Receba a nossa vida em tuas mãos. Nos reunimos como membros do teu corpo funcionais para te bendizer, para te adorar, para nos render aos teus pés, nos humilharmos debaixo da tua mão poderosa e buscar o teu reino. Governa, Senhor, sobre as nossas vidas. Governa, ó Pai, sobre os nossos corações e guia-nos como o bom pastor que o Senhor é. Diga ao Senhor Jesus: o Senhor é o meu bom pastor. Diga: minha alegria é te servir, é te seguir. Diga ao Senhor: eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Não importa, Senhor, qual seja o peso dela, nós queremos servir ao Senhor e não ao mundo e não à carne. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que hoje não mais, Pai. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessa, pode até acontecer da família que a gente ama, se esquecer. Não nos deixe esquecer da família da fé, Senhor Jesus. Que me recordei dos anos que o homem te adorar só pelo prazer de te adorar. Eu quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Queremos te buscar acima, Senhor, de tudo que há nesse mundo, pois tudo que há nesse mundo é passageiro, é momentâneo, mas o Senhor dura para todo sempre. Para chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu
teu sabor. Não só nas palavras, mas também nas obras, Senhor. No testemunho de vida. As coisas que eu necessito ficam depois. Primeiro é o teu reino, é a tua vontade, ó Rei dos Reis. Simplesmente te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou. Quero voltar para os teus braços e viver Tudo de novo. Priorizar o teu coração. Não abro mão Da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor. Então levante as mãos aos céus e chame ao Senhor Jesus. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar, minha prioridade. Aleluia, te buscar acima de tudo que há. Oh, aleluia. Acima de Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. acima de tudo Que há. Queremos buscar ao Senhor acima de tudo que há. Diga ao Senhor, eu quero te buscar acima de tudo que há. Diga ao Senhor, eu quero te amar mais do que as coisas materiais. Diga, eu quero te amar mais do que a minha esposa, ainda que eu ame muito a minha esposa. Você que é mulher, diga, eu quero te amar mais do que o meu marido, por mais que você ame muito o seu marido. Diga ao Senhor, você que é pai, que é mãe, eu quero te amar mais do que eu amo o meu filho, a minha filha. Porque o Senhor disse, aquele que ama mais esposa, marido, pai, mãe, filhos do que ama o Senhor, não é digno do Senhor. Nós queremos ser dignos do Senhor, Pai. Nós não queremos passar na porta larga, zombar do Senhor, te servir relaxadamente. Nós não queremos te servir na carne, Pai. Nós não queremos ser manipulados pela mão manipuladora do teu adversário e também nosso, Satanás. Não, Senhor. Nós queremos buscar a sabedoria do alto. Queremos buscar a sobriedade. Viver uma vida com os olhos espirituais abertos para o reino dos céus, para o teu manifestar, para a tua vinda, para a eternidade, Senhor. A nossa vida daqui para frente, ela é para o teu desfrute, não para o nosso. Quem quiser satisfazer a carne, que satisfaça, Senhor. Nós não, nós queremos satisfazer o Espírito Santo, Senhor, dentro de nós. Por isso estamos aqui, por isso louvamos ao Senhor, pois o Senhor é o nosso Rei, nosso Mestre. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa reunião, da nossa vida. Enquanto muitos cultuam a carne, nós cultuamos ao Senhor Jesus Cristo. Receba, Senhor, a nossa adoração, pois o Senhor é grande, pois o Senhor é poderoso, pois o Senhor é digno de toda a glória pelos séculos dos séculos. Ó Rei Jesus. Faça desse louvor a sua adoração. Faça desse louvor a sua entrega. Honre a Deus com os frutos dos seus lábios e também com as obras do seu corpo. Honre a Deus.
O importante é honrarmos a Deus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. E todos hão de ver. Quão grande É o meu Deus. é o meu Deus. Louve ao Senhor, chame Ele de seu Quão Pai, seu Rei, seu Deus. é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande É o meu Deus. é o meu Deus. Com esplendor de um rei, Com o esplendor de um rei, e majestade e luz, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar, faz a terra se faz a alegrar. terra se alegrar. Ele é a própria luz, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, tremer com sua tremer com voz, sua voz, tremer com sua tremer com voz. sua voz. Quão grande é o nosso Deus, amada igreja do Senhor Jesus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. aleluia, por gerações Ele é, Por gerações Ele é. o tempo está em suas mãos, O tempo está em tuas mãos. o começo e o O fim, começo e o fim. o começo e o fim, Começo e o fim. três se formam em um, Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e Leão. Cordeiro e Leão. Esse é o nosso Deus, Cordeiro e Leão. e Leão. Quão grande, Quão grande é o meu Deus. aleluia, Pai, te adoramos. Cantarei Obrigado pela tua salvação, pelo teu é o amor. meu Deus. Obrigado por todos os teus benefícios para com a nossa alma. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada manhã. Sobre todo nome o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então solte a sua É o voz e meu cante quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande O Senhor é é grande. o meu Deus. Obrigado pelo teu E amor. todos hão de Obrigado pela tua salvação. quão grande Obrigado pelo teu presente para a humanidade. Obrigado pelo teu Filho amado, Jesus é o Cristo. meu Deus. Eu cantarei, Cantarei quão aleluia. grande é o meu Deus, e todos hão de ver Quão grande quão grande é o meu Deus. é o meu Deus. Renda ao Senhor toda a glória, renda ao Senhor toda a honra.
Diga ao Senhor: eu estou aqui para render a Ti toda a glória. Diga ao Senhor: eu estou aqui para render ao Senhor toda a honra. Diga ao Senhor: eu estou aqui para Te entregar a minha vida, todo o meu ser, para o Senhor cumprir a Tua vontade. Não estamos aqui, Senhor, para Te servir com hipocrisia. Sabemos que os hipócritas, eles gostam de orar com as mãos levantadas nas sinagogas. A nossa preocupação não é só orar ao Senhor na hora do culto. A nossa preocupação é Te servir todos os dias da nossa vida. A nossa preocupação é viver em comunhão contigo a cada momento, saindo de uma vida sistemática, religiosa. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Receba a doutrina dos apóstolos, que nós venhamos a diminuir e Deus venha a crescer nas nossas vidas. Diga: assim seja. E graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus, eu cantarei. As palmas para o nosso Deus. É o meu Deus, e todos hão de ver quão grande Ele vem sobre as nuvens. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande. Receba o nosso louvor, poderoso Deus. E todos hão de ver quão grande É o meu Deus. é o meu Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar, abençoado, abençoada. Vamos ao momento mais importante da nossa reunião, no nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Amém. Estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor, para sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que todos que aqui estão presentes, quer presencialmente, quer online, que estão unidos na fé, no Espírito, que todos possam receber, Pai, da Tua palavra a sabedoria, o conhecimento, a revelação necessária para que o Senhor seja formado em nossas vidas. Diga: assim seja, e graças a Deus. Pode fechar a porta para nós, por gentileza. Durante a manhã o culto tem sido melhor de ser celebrado, por ter menos bagunça na rua. Mas nós entendemos que, como nós cristãos gostamos de nos reunir para adorar a Deus, quem está na carne gosta de se reunir para celebrar e satisfazer a sua carne. Então discussões nunca partem da gente. Quem está entendendo? Então a gente tem que aprender a suportar a fraqueza da humanidade nesse mundo trevoso. Vamos ler. Diz assim: o Senhor Jesus, Ele diz à igreja em Filadélfia: conheço as tuas obras,
eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha aqui para o pastor, a igreja aprovada das 7 é a igreja de Filadélfia. Se você quer ser a noiva do Senhor Jesus, a igreja aprovada, estude esta carta, siga os passos da igreja de Filadélfia, não negue o nome do Senhor, não importa a circunstância, não importa o que você passe naquele momento, confesse que você crê em Jesus Cristo e também guarde a sua palavra. Não adianta só confessar com a boca, as nossas atitudes, a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho que Deus existe. Quem está entendendo? Nas atitudes que tomamos, as pessoas veem se somos de Deus ou não somos. Quem concorda comigo? É verdade ou não é? Você já deve ter passado alguma situação que só no seu proceder, no seu falar, no seu agir, em uma situação, a pessoa virou para você e falou: você é crente, não é? Ou então perguntou: vem cá, qual a sua religião? Porque o mundo fala assim. É verdade ou não é? Que isso possa acontecer muito mais vezes nas nossas vidas, que as pessoas possam ser contaminadas pelas boas obras na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. A igreja de Filadélfia é uma igreja de boas obras. Olha o que o Senhor diz no versículo 9: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, ou seja, enquanto existe a igreja de Filadélfia, também existe a sinagoga de quem? De Satanás. O livro de Apocalipse é um livro profético, e as 7 epístolas profetizam, revelam o que acontece desde o tempo do dia de Pentecostes até a volta do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, a paz, dona Rosa, seja bem-vinda. Ou seja, nas 7 epístolas de Apocalipse, o Senhor Jesus revela tudo o que irá acontecer na era da igreja nessa terra até a sua vinda. E nós estamos estudando agora a igreja de Filadélfia, estudamos a igreja de Sardes e vimos que a igreja de Sardes profetizava o acontecimento da reforma que aconteceu no ano 1503, nos dias de Martinho Lutero. Quem já ouviu falar em Martinho Lutero? Agora nós vemos a igreja de Filadélfia, que aconteceu no século XIX, no ano 1950, com irmãos que começaram na Inglaterra a pregar o que eu prego para você hoje. Agora entenda, eles não são tão conhecidos como Martinho Lutero. Sabe por quê? Porque a reforma ainda trouxe muita morte da onde foi reformada. Então expandiu mais fácil no mundo, muito oba-oba, muito fermento, muito açúcar. Já a igreja de Filadélfia, a igreja dos irmãos, que começou lá na Inglaterra, homens espirituais e com revelação sobre a volta do Senhor Jesus, é um movimento pouco conhecido, mas quem conhece dá muito mais valor do que o movimento de Martinho Lutero. Sabe que é muito mais importante do que o movimento da reforma, porque é uma verdadeira restauração. Um exemplo, na carta à igreja de Sardes da reforma, o Senhor Jesus Cristo diz: tens o nome que vive, mas estás, ou seja, reformou alguma coisa, mas não foi reformada completamente. Quando você saiu da igreja católica para uma igreja evangélica, melhorou alguma coisa, mas não melhorou tudo. Você viu que houve uma mudança,
houve mais luz da palavra, mais clareza da Bíblia. Mas hoje que você está estudando a Bíblia conosco, se você comparar o que nós estudamos e o que nós expomos da Escritura para cada um dos irmãos, é muito mais clareza, mais revelação do que outra hora nós tínhamos acesso em igrejas reformadas por aí. Ou seja, a igreja de Filadélfia é muito melhor, tanto para nós, irmãos em Cristo, como para o próprio Senhor Jesus, do que a igreja de Sardes. Por quê? Porque é uma igreja de obras, é uma igreja que não está preocupado com nome de homens, nomes sistemáticos, placas A, B, C, eu sou fulano de tal ministério, denominação, não. Eu sou de Jesus Cristo. Por que você faz isso? Porque está na palavra de Deus. É uma igreja movida da fé que tem em Jesus e pela palavra que está na Bíblia. E o resto não interessa. Ah, mas tem um pregador assim assado, um papa muito famoso que está dizendo isso, aquilo e aquele outro. Ah, é muito famoso. Mas deixa eu ver na Bíblia Sagrada se realmente o que ele está falando é verdade. Ah não, a Bíblia não fala nada sobre isso. Tem um pregador aí que diz que não existe oferta menor do que dízimo. Eu quero que me prove isso na Bíblia. Pura heresia, avareza e ganância do seu coração. Mas infelizmente as ovelhas que estão debaixo daquele pregador ou acatam ou são envergonhadas. Quem está entendendo? Quando na verdade era para a ovelha abrir a Bíblia e falar, não pastor, mas olha aqui, no Novo Testamento é cada um contribua segundo está proposto no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então que história é essa de cobrar dízimo e ainda falar que a oferta tem que ser maior? É avareza, pastor, vença isso, deixa de ser mundano. Quem está entendendo? Bíblia, irmãos, Bíblia. Por que há pastores que ensinam dessa forma? Porque não são igreja de Deus, são sinagogas de Satanás. São igrejas que são manipuladas pela mão de Satanás. Mas alguém dirá, não, mas nessas igrejas, pastor, é a Bíblia que é aberta. É a Bíblia. O que foi que Satanás citou para Cristo lá na tentação no deserto, para tentar fazer Cristo pecar contra Deus? O que ele citou? Você acha que Satanás tem um problema em ler a Bíblia e pregá-la? Não tem problema nenhum. O problema de Satanás é confessar que Deus é o Senhor, não que Deus existe. Ele fala sobre Deus com Cristo lá em Mateus capítulo 4 diversas vezes. Mas toda vez ele quer fazer com que Cristo coloque Deus na parede. Toda vez ele quer fazer com que Cristo tenha dúvida no coração. Hoje em dia, as sinagogas de Satanás nos levam a querer sempre provar a fé, ou então provar a nossa fé. Não, mas se eu sou de Deus, tal coisa tem que dar certo, porque se não dá certo, eu não sou de Deus. Foi isso que Satanás falou para Jesus. Vai lá em Mateus capítulo 4. Vai lá. Evangelho de Mateus. Deixa o Senhor falar, né, Arthur? Não tem nada sistematizado. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito aonde? Aonde? Ou seja, o Espírito leva ao deserto. E Satanás ao pináculo de um templo para mostrar todas as glórias desse mundo. Aonde você quer ser levado na sua vida? A desertos ou a uma vida satisfazendo a sua carne, uma vida de fartura? Porque hoje em dia muitos são as pessoas que se dizem cristãos, mas só tem força para ir na igreja quando querem algo em troca, uma bênção material. Cristo foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Sabe por que ele foi levado ao deserto? Deixa marcado aí, vai lá na epístola de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro. Vai lá.
Deixa o Senhor falar. Olha a clareza que o Senhor nos dá na sua palavra. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. É próximo a Apocalipse, antes das 3 epístolas do apóstolo João, depois da epístola do apóstolo Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Posso ler? Diz assim: nisso exultais, Pedro dizendo, nisso exultais, embora no presente, o presente é quando? Ontem, amanhã ou agora? Então ele está falando de agora, na nossa vida na carne aqui no mundo. Embora no presente, por breve tempo, quanto tempo? Breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias o quê? Essas provações se encaixam em desertos? Sim ou não? Se eu falar que estou passando por um deserto, ou que eu estou passando por uma provação, dá para entender a mesma coisa? Para mim dá. Deserto, provação, tudo se enquadra num dia mau, num momento de dificuldade, numa luta contra uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar, um problema na face dessa terra. O apóstolo Pedro, ele está dizendo que no presente momento é necessário que nós sejamos contristados. O que é contristados? Diga, entristecidos por várias o quê? Agora pergunta para mim assim, por que eu tenho que passar por provação, pastor? Pergunta, irmão. Por que eu tenho que passar por provação, pastor? Vamos ver o que o apóstolo Pedro fala? Diz assim, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa... Porque é quando você passa por desertos e você não murmura, não blasfema, não esfria de adorar a Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, que a sua fé se mostra valiosa. Do contrário, a sua fé não vale nada. Que pregação açucarada, né? Doce? Não, amarga, dura, mas que faz com que a gente amadureça. Quem aqui já criou um filho, uma filha? E você já teve o prazer de ver ele amadurecer? Porque tem filho que, indiferente da idade, não amadurece, infelizmente. Tem uns que só vão amadurecer quando o pai ou a mãe morre. A gente tem um membro aqui que aconteceu isso. A mãe teve que falecer para ele tomar vergonha na cara. E se ele tivesse aqui no culto, eu falava da mesma forma, porque ele é bem maduro para ouvir isso, e ele testemunha dessa forma. A minha mãe teve que morrer para mim tomar vergonha na cara, servir a Jesus, abrir mão do álcool. Mas você que já em vida viu o seu filho ou a sua filha amadurecer, você é alegre demais. Você que ainda não viu, indiferente de ter 20, 30, 40 anos amadurecer, você sofre pelo seu filho. Assim é Deus com a gente. Você acha que tempo de igreja nos amadurece? O que nos amadurece é conhecer a Bíblia, é conhecer a palavra. Se nós não conhecemos a palavra, podemos ser um dinossauro na fé. Nós somos crianças e qualquer provação é motivo para desanimarmos, chorarmos, fazermos birra, colocarmos Deus na parede. É nas provações que a gente mostra como é a nossa fé em Deus, o valor que Deus tem na nossa vida e por que a gente ama a Deus. Se vem a provação, a pessoa para de orar, para de cultuar, para de estudar a palavra, é porque é uma pessoa, infelizmente, que nem uma criança mimada, que fica só tratando bem o pai, quem cuida, porque quer algo em troca. De Deus não se zomba. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus, receba a palavra de Deus. É dura, mas é necessário que a gente passe provações, desertos, porque é isso que vai mostrar o valor da nossa fé, se é ou não valiosa.
Como eu me porto na hora das provações é que mostra o valor da minha fé. Cuidado, né? Porque outra hora nós estávamos tão embriagados pensando que toda aprovação era o diabo, que quando a gente via um irmão ou uma irmã passando uma aprovação, já pensava, está em pecado. Já pensava, ó, é o diabo, esse irmão está fraco na fé. Hoje, lendo a Bíblia, eu entendo que se está dando tudo certo, tudo certo por uma pessoa, essa pessoa tem que cuidar, porque provavelmente está agradando mais o mundo do que a Deus, e o mundo está se alargando, facilitando as coisas para essa pessoa. Quando você alegra a Deus, o mundo te odeia, e as pancadas vêm, e as provações vêm. E toda aprovação que você passe e continua firme com Deus, faz com que você diante de Deus seja mais valoroso, valorosa. A sua fé se torna mais valiosa. Então volta lá em Mateus capítulo 4. Veja que o próprio Senhor Jesus, ele teve que passar por desertos. Claro que ele passou pelo deserto aos 30 anos de idade. Ou seja, houve o tempo. Pode acontecer de alguém chegar conosco e Deus permitir um momento de bonança, para a pessoa ter firmamento, para ficar mais tempo estudando a palavra. Aí quando a pessoa estiver um pouquinho madura na palavra, ter ouvido uma mensagem como essa, aí daqui a pouco sinto o quê? Aperta. O cerco fecha. Só que aí a pessoa já está madura. E aí ela vai dobrar os joelhos lá no quarto, na cama, e vai dizer, Senhor, envia mais provação, porque eu sei que é no meio dessa provação aí que o Senhor vê o quanto a minha fé é verdadeira e valiosa. Satanás nessa hora, cheio de raiva. E Deus, como ele disse de Jó, ele fala de você, tem visto meu servo Jó? Porque não há outro que nem ele, íntegro, justo, fiel, temente. Quem está entendendo? Que vem as lutas. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Que provação, hein? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Diga assim, eu tenho que me alimentar da palavra que procede da boca de Deus. Aí eu lhe pergunto, você tem se alimentado da palavra que procede da boca de Deus? Você tem gastado tempo com a palavra? Você tem tirado um tempo para se alimentar da palavra que procede da boca de Deus? Porque Jesus Cristo pregando para o diabo. Só que ele não prega só para o diabo essa mensagem, ele prega para a sua amada igreja também. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca. Quando Satanás, ele ouviu isso, aí ele pensou, já sei como que eu vou pegar Jesus. Ele falou que tem que se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus eu conheço de cabo a rabo. Eu vi tudo acontecendo, eu sei tudo que foi escrito pelos profetas. Então eu vou pegar uma palavra que está nos livros, na Bíblia, vou tirar do contexto e vou dizer para ele praticar. Porque fora do contexto, se ele praticar a palavra, ele vai pecar contra Deus. Que é o que acontece hoje em dia. O pregador vai lá e pega uma palavra fora do contexto e vai para a televisão e prega só aquela mensagem. Você vai ter que pegar isso e vai ter que fazer para ser abençoado, porque Deus ama quem faz isso. E se você não conhece Bíblia, aí você acaba ofendendo a Deus, querendo pagar por aquilo que Ele te dá de graça. Quando você pega um envelope para um voto com Deus, você está ofendendo a Deus. Isso mesmo, eu e você já ofendemos muito a Deus por querer pagar
aquilo que Ele quer nos dar de graça. Vai lá em Romanos capítulo 8, deixa marcado Mateus, deixa eu provar isso para você. Romanos é depois de Atos, tá? Falando aqui porque eu vi Atos e comecei a voltar. Eu falei, peraí, pastor, é depois. Capítulo 8, versículo 32. Eu e você, quando pegávamos envelope para pedir algo a Deus, estávamos ofendendo a Deus. Fazer votos hoje em dia, na nova aliança, é ofender a Deus. E se tiver algum estudado da Bíblia e falar, mas em Atos fala que Paulo fez um voto. Paulo estava em Jerusalém, foi uma época que ele rapou a cabeça, porque ele se fazia judeu para tentar ganhar o judeu. Vai ler a Bíblia. E nem dinheiro está envolvido no negócio. Aí você pega um texto do Novo Testamento e viu, Paulo fazia voto, faça você também. Vai ler o contexto para você ver, Satanás. Viu como Satanás age? Está vendo? Pega um texto sem... e quer colocar na sua goela abaixo. Na minha não. Espero que na sua também não. Olha o que a palavra de Deus ensina. Romanos capítulo 8, versículo 32. Esse aquele é Deus. Amém? Esse aquele é quem? Então Deus, que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele não quer nos dar graciosamente todas as coisas? Esse texto não fala isso? Só que existe um porém. Você tem que estar com Ele. Ele quem? O Filho de Deus. O problema do homem hoje em dia, prefere pegar atalho, um caminho mais fácil, e seguir os passos de Jesus e pagar o preço vivendo no Espírito, não satisfazendo a carne. Aí Satanás faz o quê? Vê o homem pegando um voto para abrir uma porta de emprego, botando dinheiro, ofendendo a Deus, mexe os pauzinhos dele e abre a porta de emprego. E o homem pensa o quê? Deus me abençoou. Por quê? Porque eu fiz um voto. Mas vai lá na primeira epístola de João, vai lá. Primeira epístola de João no capítulo 5. Primeira epístola de João no capítulo 5, no versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz manipulado no maligno. Você acha que para Satanás é difícil abrir uma porta de emprego? Colocar uma mulher nos seus caminhos para te fazer feliz? Ou um homem nos seus caminhos para te fazer feliz? Você acha que é difícil para Satanás? Ele que manipula o mundo dia e noite. Esse é o nosso problema, igreja. A gente não gasta tempo com Bíblia e por isso que a gente é tão ignorante. E quando eu falo ignorante, eu não falo como xingamento, mas é na realidade da palavra, falta de conhecimento. Ser ignorante é falta de conhecimento. Que tenhamos conhecimento à luz da palavra de Deus. Está vendo como que Satanás, o que é a sinagoga de Satanás? Está vendo o que é a manipulação de Satanás? Que nós caíamos outra hora. Nós todos éramos, infelizmente, manipulados por ele. Nós pensávamos que tínhamos que pagar a Deus para receber algo. Talvez você ainda tenha esse gatilho de Satanás na tua mente. Se eu não der meu dízimo, eu não vou prosperar. Se eu não der o meu dízimo, eu estou traindo a Deus, sendo infiel a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vê o evangelho verdadeiro ser pregado e não honra o pregador que prega o evangelho para que possa pregar para mais pessoas, é uma pessoa avarenta, porque está deixando de honrar a verdadeira obra de Deus. Falar com muita sinceridade, isso é fato. Vai lá em Gálatas capítulo 6.
Nem todos têm estrutura para ouvir um negócio desse, né? Mas é necessário para a gente amadurecer. Gálatas, eu falei capítulo 6, é isso mesmo. Capítulo 6, versículo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído no quê? Na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu ou instrui. Então é o mandamento no Novo Testamento, o ensinamento. Se Deus está gastando a vida de alguém para te instruir na sã doutrina, na palavra, o mínimo que você deve fazer é fazer esta pessoa, honrar essa pessoa com todas as coisas boas que acontecem na tua vida, mas não de uma forma sistemática ou interesseira. Não, saiu essa causa na justiça aqui de 1 milhão, eu vou levar 100 mil lá para o pregador, senão o devorador vai fazer o dinheiro sumir. Está errado, totalmente errado. É uma forma sistemática e você está fazendo por medo. Por quê? Porque a mão manipuladora de Satanás já te manipulou. Está entendendo? Isso não é só dinheiro, fazer participante de todas as coisas boas. Às vezes você faz lá na sua casa uma canjiquinha com ossinho de porco, costelinha, né? Fazia com ossinho de porco muito tempo atrás, quando eu passava muita necessidade lá na casa da minha avó. Hoje em dia a gente sempre faz com costelinha. Aí você o quê? Eu sei que o pastor João gosta de canjiquinha com costelinha de porco, vou fazer ele participante. Você vai lá, separa uma vasilha um pouco maior, que tem o Arthur também, a Gabriela, quem está entendendo? Daqui uns tempos tem de novo a missionária, o João Miguel, a Esther. E aí você vai lá e traz: pastor, graças a Deus, Deus abençoou, a gente fez uma comida gostosa e a gente quer fazer o senhor participante dessas coisas boas que Deus tem trazido para a nossa vida. Não é só dinheiro, igreja. É vida entre irmãos, com alegria. Porque para pensar um pouquinho, né? Para podermos estar pregando o evangelho aonde Deus quer e da forma que Deus quer, a gente abre mão de viver a vida como a gente quer para servir a Ele. Mas vamos avançar. Volta lá em Mateus capítulo 4. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Onde é que o diabo levou Jesus? No pináculo do templo. Fala isso para um judeu, para um religioso, que Satanás levou Jesus no pináculo do templo. Heresia, blasfêmia, porque o templo é um lugar o quê? Santo. Aí Jesus fala que as sinagogas hoje, os pontos de encontro dos religiosos é de Satanás. Fala para um religioso: sabe aquela igreja católica que você vai? É de Satanás. Fala para um crente religioso: sabe aquela igreja que você vai que mercadeja o evangelho? É de Satanás. Vai te chamar de herege, maluco, blasfemador. Mas está na Bíblia que Satanás levou Jesus no pináculo do... E quem é que estava junto com Jesus lá no pináculo do templo? Você já viu esse pastor herege, cheio de fermento, falando: porque aqui Satanás não põe o pé, porque esse templo aqui é cheio de unção, de fogo. Papo. A Bíblia fala. Mas Satanás estava lá, no templo. Jesus saiu do templo. Nós vimos isso em Mateus capítulo 22, 23, 24. Em Mateus capítulo 22, Jesus entra no templo e põe para correr quem vende e quem compra.
Quem mercadeja e quem quer comprar as bênçãos de Deus, ou a misericórdia de Deus. Por quê? Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ou seja, é de graça, mas eu tenho que negar a mim mesmo, tomar minha cruz e seguir os passos do meu Salvador, Jesus Cristo. É de graça financeiramente, mas espiritualmente eu tenho que viver uma vida de cruz. Você está disposto, disposta a viver uma vida de cruz por amor a Jesus? Porque nós nos reunimos como igreja para isso, para receber a direção de Deus para a nossa vida. E viver uma vida de cruz para Jesus é parar de satisfazer essa carne, para satisfazer o Espírito Santo de Deus. Agora olha só o mecanismo dessa passagem em Mateus capítulo 4. Satanás veio tentar Jesus porque sabia que ele estava com fome. Jesus deixou bem claro, mas mais do que o pão, o que me alimenta é a palavra de Deus. Jesus Cristo, o nosso rei, colocou a palavra de Deus e Deus na conversa. Satanás falou, então vamos lá, dá o braço, vamos para o templo. Já levou Jesus para onde? Para o templo. Está vendo o mecanismo? Vamos continuar. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma. Quem é que está pregando essa mensagem? Está vendo o problema que Satanás tem para pregar uma mensagem para você? Se ele pregou para Jesus, pregar para você é fácil. Acorda, igreja. Olhe os frutos do pregador. Veja se ele vive uma vida de cruz, uma vida humilde, uma vida esforçada, ou se ele vive uma vida na carne. Porque se vive uma vida na carne, não é de Jesus, é do diabo, é de Satanás, porque Satanás não tem problema nenhum para pregar. Sabe onde é que isso daqui está escrito? De Mateus capítulo 4, versículo 6, vai lá em Salmos 91, 12. No meio da Bíblia, ó, pega lá metade da Bíblia e abre. Salmos capítulo 91, versículo 12. Pastor, eu conheço esse salmo, decore e salteado, porque eu rezo ele toda noite. Você ainda está no fermento. Você ainda serve a Deus de uma forma mecânica. Deus não se agrada de vãs repetições. Avança, vai ler o Salmo 92, 93, 94, 95. Quem está entendendo? Sai da zona de conforto. Avança. Se eu ficar tomando leite materno a vida toda, meus ossos atrofiam. O meu corpo não cresce. O leite materno só é bom durante um tempo. Depois eu tenho que comer angu, feijão, carne. Quem está entendendo? Sim, também é na Bíblia. Diz assim, Salmos 91, versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma. Está na Bíblia? Está ou não está? E foi exatamente isso que Satanás pregou para Jesus no dia da tentação no deserto. Satanás prega a Bíblia, igreja. Satanás prega a Bíblia, igreja. Então cuidado quem você ouve pregar por aí, porque infelizmente outra hora para nós, qualquer um podia pregar para nós. O camarada infelizmente vive uma vida cheia de avareza, vaidade, mau testemunho. E eu vou me sentar para ouvir a pregação dele? Eu não gasto tempo. Eu prefiro ficar lá nos meus livros de estudos de pessoas, que nem o Atmani, não sei se você já ouviu falar nele. Um chinês convertido ao Senhor, que morreu preso. E falam que não foi pela idade não, foi de tortura. Todo ano chegavam a ele e falavam, se você começar a pregar a palavra voltada para o povo, temer e adorar o governo, a gente te solta e você pode ficar com a sua família. E ele dizia não, 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 até que morreu na prisão. Vou pegar o exemplo desses.
Outra hora eu segui o exemplo de pregadores que quanto mais você enriquecer, mais multidões você arrastar, mais abençoado você é. Isso é ser vitorioso. Outra hora eu segui a mão manipuladora de Satanás. Hoje é o dedinho. Não mais. Hoje já não importa o que eu passo nesse mundo. O que importa é o tesouro que eu aumento no reino. Porque para morrer basta o quê? E se a gente morrer aqui nessa carne, a próxima vez que abriremos os olhos, vai ser com o corpo transformado, ressurreto, para passar pelo tribunal de Cristo. Estava falando com o seu Fábio, né, seu Fábio? Nós trabalhamos juntos. Hoje eu estava trabalhando lá em casa, eu caí 2 tombos, gente. 2 tombos num dia. 2 tombos. Passei numa telha lá de zinco, telha de zinco. Pensei que tinha cortado, mas graças a Deus só arranhou. Mas acontece, uai. Caía, estava uns 3 metros assim, né? Não um corpo, a cabeça dava uns 3 metros e pouco. Aí caí, graças a Deus, só um arranhão. Depois começou a chover, eu estava mexendo com os frangos, fui subir a rampinha, resbalei com o chinelo, que era um chinelo velho lá, eu acho que soltou o prego, caí de lado. Falei, Jesus amado, 2 tombos num dia. Alguma coisa o Senhor quer mostrar. Isso que Ele quer mostrar. Para morrer basta o quê? Está vivo, igreja. E aí? O que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Vai lá em Mateus capítulo 16. Olha o que Cristo disse. Quem está aqui por causa de Jesus Cristo? Então vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 16, versículo 24. Não, vou ter que ler o versículo 23. Bom, vamos do versículo 21 em diante. Muitos não conhecem essa mensagem. Olha só. Depois que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º. Como assim Jesus começou a mostrar, seu Hermelindo? Como assim começou a mostrar? Ele começou a mostrar nas escrituras, porque no Velho Testamento já profetiza o sofrimento vicário do Senhor, do Redentor, do Salvador. Leia Isaías capítulo 53. Fala que Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quem está entendendo? Cristo começou a mostrar para os discípulos: em tal e tal e tal texto mostra, e é o que vai acontecer na minha vida. Ou seja, Cristo estudava as escrituras com quem? Com os discípulos. E a gente, que nem um bobão, muitos anos da nossa vida sem estudar a Bíblia, pensando, não, só eu ir na igreja receber uma prece, uma oração já muda a minha história. Bobão, a gente era bobão. A gente tem que estudar a Bíblia. A gente tem que gastar tempo com a palavra de Deus. Pastor, mas é que eu leio e eu não entendo. Claro, é incrível. Quando é para carne, quando é novela, você quer pegar o primeiro episódio, já para entender o que vai acontecer. Quando é um filme, dá pause aí que eu vou pegar uma pipoca. Não dá play não. Você quer pegar cada segundo. Quando é uma série, você quer olhar desde a primeira temporada para entender o que está acontecendo na série. Aí com a Bíblia Sagrada você quer pegar ela, só falta querer jogar para o alto, ela abre e aí você faz assim, que nem o Kiko, né? Se prepara e põe o dedo. O Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer? Então você reduz a Bíblia a uma caixinha de promessa, só açúcar. Aí todo dia você vai lá, fala comigo, Senhor. Ai, que maravilha, eu vou comer leite e mel. Não, meu irmão, quem vai comer leite e mel vai ser os judeus, e eles já entraram na terra prometida. Você tem que buscar agora o reino dos céus, viver para a eternidade. A promessa para os judeus
é uma, a promessa para a igreja é outra. Você é judeu ou é igreja? Quem entende? Desculpa ser um pouquinho mais duro, mas é para a gente acordar. É para a gente tomar um choque de realidade na Bíblia. Quem está entendendo? E hoje não tem ninguém dormindo aqui, ó que bênção. Amém! Está entendendo, igreja? Depois que você começa a descobrir Bíblia, você não consegue ficar calado. Às vezes vem umas pessoas falando umas coisas, eu estou trabalhando, seu Fábio, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Não, mas a Bíblia diz isso e isso. É ou não é, seu Fábio? Não, a gente não aguenta. Depois que você conhece, você não engole qualquer coisa. Se você vê caroço no angu e você sabe fazer angu, você mete a colher na panela dos outros e tira o caroço e fala, não, com esse caroço não dá. Está entendendo? Então você para com esse negócio de querer, fala comigo. Leia do primeiro capítulo. Parou no versículo 17 do segundo capítulo, no outro dia volta no versículo 13 e continua lendo. Lembra onde você parou e continua. Aí você vai entender Bíblia. Não entenda, talvez não entenda tudo, porque ter a palavra do conhecimento, do entendimento é um talento que o Espírito Santo não dá a todos. Mas tem muita coisa contida aqui, que até o incrédulo quando lê, que não crê em Jesus, ele entende. Isso é um tapa na cara do crente. Eu não entendo Bíblia. Você pode não entender tudo, nem eu entendo tudo. Você acha que eu sei de tudo? Eu não sei de tudo. Eu sei do que o Senhor me revela. Mas tem muita coisa que só em você ler o texto, você já consegue tirar uma coisa boa, sabedoria para a tua vida. Quem está entendendo? Aqui em Mateus capítulo 16, onde Cristo começou a mostrar que tinha que sofrer perseguição, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Depois que ele disse isso, quem? Diga Pedro. Quem? Pedro. Chamando-o à parte, começou o quê? Você consegue imaginar um homem reprovando Deus? Que Jesus Cristo é Deus, na pessoa do Filho, mas é Deus. Você consegue pensar um homem repreendendo Deus? Que ignorância, né? Mas você acha que na sua vida você nunca fez isso? Você acha que nunca passou por uma situação e você não ficou triste com aquela situação? Como não pode ser desse jeito, você estava reprovando Deus. Deixa Deus tomar a frente de toda a situação. Quer dia de chuva ou dia de sol. Começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecer. Ou seja, o Senhor vai ser machucado, vai ser pregado numa cruz, torturado. Tem compaixão de ti. Com isso ele está dizendo o quê? Tem compaixão da tua... Tem compaixão de ti, tem compaixão da tua carne. Cuida melhor da sua vida, não deixa isso acontecer. Satisfaz o teu corpo, realiza os teus sonhos, vive a tua vida do melhor jeito. Era isso que ele estava dizendo. É isso que as pessoas dizem para nós, é verdade ou não é? Mas olha o que Cristo diz no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, disse o quê? Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. O mesmo camarada que acabara, uns dias anteriores, de confessar que Jesus era o Cristo, agora estava sendo usado por Satanás. Por quê? Porque eu não sei se você crê no que eu prego, mas Satanás habita na nossa carne. E por mais que o Espírito Santo habite no nosso espírito, se nós não vigiarmos rapidinho, a gente faz a vontade de Satanás. A gente serve a ele. Rapidinho. É uma mentira que a gente conta. Servimos a Satanás. Quem está entendendo? Cristo virou doce, né? Muito doce o Senhor Jesus. Falou com todo cuidado, com todo carinho, né? Para Pedro. Não. Nada doce, amargo. Arreda-te, Satanás.
Você cogita das coisas do mundo. Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Então o que eu tiver que passar em nome de Deus, eu vou passar. E ponto final. Você quer vida fácil? Problema é teu. Eu não quero, eu quero cumprir o propósito de Deus. Quem entende? Agora, quem está disposto a viver uma vida para Deus? Essa é a grande pergunta. Nos reunir é cômodo. Muitas pessoas têm o se reunir como um hobby. Eu gosto de ir na igreja porque lá a gente canta louvor, bate palma. Lá o pastor fala mensagens que parecem um poema, uma poesia. Eu saio de lá, parece que eu estava nas nuvens. Ou seja, sua carne é alimentada até na reunião na igreja. Você sai com a carne o quê? Cada reunião que eu participo, quando eu saio daqui, minha carne está desmontada. Cada reunião que eu tenho participado com os irmãos aqui na igreja de Cristo, a minha carne cada dia apanha mais. Você acha que é só você que é chamado a atenção? Eu tomo na cara em todo culto. Tenho aprendido a tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus do jeito mais difícil. Mas glória a Deus por isso, porque é isso que mostra o quanto a minha fé é valiosa. Mas só estou falando para você entender que não é só para você. Antes de ser para você, é para mim, porque eu tenho que ser o exemplo no rebanho. Não foi o que Pedro disse, que nós estávamos estudando? A gente estudou os presbíteros, nós temos que ser o modelo. Então, não adianta nada saber pregar a vida de cruz e não viver. Senão ninguém vai nos seguir tomando a cruz também para seguir Jesus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de testemunho. Quem está entendendo? Amém? Não que tenhamos chegado à perfeição, ainda falta muito, mas não podemos desanimar. Amém? Então olha o que aconteceu. Continuando, depois que Cristo disse para Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus Cristo disse, e eu faço dele as minhas palavras. Eu faço das palavras dele as minhas palavras. Você quer ir após Jesus? Você quer mesmo ir após Jesus? Você está aqui mesmo por causa de Jesus? Você está nessa live por causa de Jesus? Então nega a si mesmo. Toma a sua cruz e siga os passos dele. É o único caminho, não tem outro. Não tem outro, igreja. Eu não sei, aliás, eu sei pela fé, mas na carne eu não sei como, pregando um evangelho dessa forma, a gente consegue cada mês continuar com essa porta aberta. Na carne não dá para entender, porque a nossa carne não quer ouvir nada. Tanto que as pessoas que vivem na carne nem vêm mais estar conosco. Dói demais. Mas no Espírito eu entendo. Porque o Senhor Jesus na igreja de Filadélfia, Ele vai nos revelar que há pessoas que Ele coloca como coluna da obra de Deus. Pessoas que já não se enxergam em nenhum outro lugar, ouvindo nenhum outro tipo de pregação, que só tem sede de Bíblia. Pessoas que vão dizer assim futuramente: se for para mim ir no culto e a minha carne não apanhar, eu nem vou. Eu quero ir lá, é para minha carne apanhar, para mim sair mais espiritual, não mais carnal, para mim sair mais humilde, não mais avarento, para mim sair mais em santidade, não mais prostituto. Eu não quero chegar lá na reunião e sair como se tivesse um cartão de crédito para pecar, porque Jesus ama o pecador. Jesus morreu pelo pecador para redimi-lo. É diferente. Quem está entendendo? É diferente. Você lembra o que ele falou para aquela mulher que foi pega em prostituição? Eu não atiro a pedra, mas vai e não peques mais, para que não te suceda coisa. Não é o meu amor que vai que vai impedir de você na próxima vez tomar uma pedrada na cabeça e morrer com traumatismo craniano. Toma vergonha na sua cara. Era o que Cristo estava dizendo. Então Ele morreu para redimir os mas a gente tem que vigiar como vivemos a nossa.
Jesus Cristo não diz: você é obrigado a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Jesus Cristo, ele disse: se alguém quiser, a escolha é sua. Faz assim. Que bonitinho. Faz assim. Diga assim: a minha vida está nas minhas mãos. Nossa, não é a nossa, é a minha, como a sua. A minha está na minha, a sua está na... Aí eu que faço a escolha, se eu coloco nas mãos de Cristo, negando a mim mesmo ou não. Um exemplo para se congregar. Quando a sua vida está nas mãos de Cristo, nada vai impedir de você vir estudar a Bíblia com a gente. Mas quando a sua vida está nas suas mãos, qualquer coisa se torna utensílio para que você não possa estudar a palavra. É claro ou não é? Eu não tenho aqui um cajadinho 7 semanas para te prender nas reuniões. Uma cruz, um olhinho ungido, uma toalhinha, uma toalhona. Mas eu sei que nós não podemos, biblicamente falando, nos deixar de congregar. Porque é quando a gente se reúne como membros do corpo de Cristo, é que o cabeça, que é Jesus Cristo, nos alimenta e nos dá o crescimento. Quem entende? E por isso, indiferente da rotina de vida diária, toda terça, sexta e domingo, eu sacrifico a minha carne para poder estar aqui me congregando com os irmãos. Quem entende isso? Continuando. Se alguém quer vir, pois, após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, a achar. Só que a vida aqui no grego é a vida da alma. Ele está falando sobre o desfrute da alma. Se você vive uma vida nesse mundo, desfrutando na alma, satisfazendo, realizando os teus sonhos, tudo que você quer você faz sem se preocupar com Cristo, no milênio você vai perder o desfrute da vida da alma. Você vai ser de si. Mas se você abre mão de muito desfrute na alma, na carne, nesse mundo, por temor a Cristo, então pode ter a certeza que quando Ele vir, você vai achar a verdadeira vida. É isso que Ele está falando. Quem não sabe sobre o milênio, o tribunal de Cristo, a recompensa ou a disciplina, não entende esse texto. Quem conhece a Bíblia, o milênio, a volta de Jesus, o tribunal de Cristo, a prestação de conta, entende esse texto. Se eu ficar satisfazendo a minha carne nesse mundo, quando Cristo vir, o chicote vai comer as minhas costas e eu não vou ter um reino para... Mas se eu não satisfazer a minha carne, deixar os meus sonhos, os meus desejos, a concupiscência da minha carne desse mundo de lado, para seguir a Cristo, abrindo mão da minha vida, para viver o que Cristo deseja como propósito para mim, então quando Cristo voltar, eu serei É isso que ele está falando. Porque aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Porém, o que perder a sua vida, achar... Aí o que ele fala depois? Sobre o que? Para você ver como eu estou na posição correta, pregando o Evangelho para você. O que ele fala no próximo versículo? Pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas... Ele não está falando sobre a recompensa que ele vai trazer, ou a disciplina. E você... já tem essa revelação, você já sabe disso, que haverá uma prestação de conta de como vivemos a nossa vida como igreja de Cristo nessa terra. Tem as virgens nécias e tem as virgens. As virgens nécias não entram na festa das bodas. As virgens prudentes entram. Crentes prudentes vão entrar e reinar com Cristo. Crentes nécios vão ficar do lado de fora para comprar o azeite. Como que vão comprar o azeite? Sendo disciplinados. Amém? Volta lá em Mateus capítulo 4 para encerrarmos o estudo de hoje. E se eu fosse de você,
eu gastava tempo assistindo o culto da manhã, porque o Senhor falou coisas semelhantes, porém por intermédio de outros textos, principalmente da primeira epístola de João. Estudamos muito a primeira epístola de João nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 5. Não, vamos no 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Satanás pregando para quem? Para Cristo. Então Cristo fez o quê? Respondeu. Diga assim: Cristo respondeu. E ele respondeu com o quê? Adivinha? Com Bíblia. A pergunta é: se aparecer um pregador herege pregando heresia para você, qual vai ser a sua atitude? A maioria de muitos é se calar. Não, porque ele é pregador, é pastor, ele sabe do que está falando. E muitas vezes não sabe, só sabe uma parte. E às vezes ainda um texto sem contexto. Esses dias foi o pastor da presbiteriana. Esses dias não, faz uns 2, 3 meses aqui na cidade. Eu preguei no grupo de pastores. Aí ele ouviu e veio: não, peraí, o senhor disse isso? Como assim? Os de Mateus 7, versículo 20 e 21 são pregadores de Cristo. Aqueles dali são o anticristo. Aí eu falei para ele: mas como assim são o anticristo, se eles fazem no nome de Jesus, expelem demônios, fazem milagres e profetizam? Porque os anticristos são aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus. Acabou o assunto. Sumiu. Ah, pregador, que isso, rapaz? Você está entendendo como é que é? Estão cegos. Receba a luz. Se alguém vir pregar heresia, responda na Bíblia. Talvez alguém chegue para você e fale: o quê? Seu pastor prega que não tem que dizimar. Olha Malaquias 3:10. Aí você pega a Bíblia da pessoa, fala assim: então abre para mim, me mostra na sua Bíblia. Malaquias 3:10. 3:10. Aí você pega a Bíblia da pessoa e faz assim: tá bom, olha aqui, ó, uma folha. Está escrito. Agora me fala de dízimo no Novo Testamento, como algo que é um mandamento que eu tenho que praticar. E devolve a Bíblia para a pessoa. Meu Deus, que vergonha. Mostra no Novo Testamento. Aí alguém irá lá, vai lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Vai lá, já que a gente entrou no assunto, vamos concluir. Não, mas Mateus capítulo 23, versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir. Está vendo? Jesus falou: tem que guardar a justiça, a fé, o amor, mas não pode omitir o dízimo. Sim, Jesus falou. Mas ele falou: ai de vós, igreja, ai de vós, crentes. Ele falou: ai de vós quem? Judaizantes, o povo judeu. Ele estava pregando para quem ainda vivia no velho. E a pergunta é: você vive no velho ou no novo pacto? Meu Deus, igreja, Bíblia. Aí você aproveita, e para mostrar para essa pessoa que sim, a obra do Senhor conta com donativos, aí você vai lá para essa pessoa em 2 Coríntios, capítulo 9. Mas agora vamos falar então sobre donativo no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Pode ir no 6. Chegou.
no 7, pode ir no 7, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com a alegria. Aí você já está enganjado falando mesmo, aí você vira e fala: toda vez que você deu o dízimo, você deu com alegria? Às vezes não foi por interesse de querer ganhar mais, às vezes não foi com medo do devorador tocar no seu carro, na sua casa, na sua família, porque Deus ama quem dá com alegria, não por interesse ou por medo. Aí você vai também ganhar almas para Jesus, porque a pessoa vai ser impactada pela luz que você tem. Mas enquanto você ficar se calando, aí você é como se estivesse negando a palavra e o nome do Senhor. Quem está entendendo? Não negue a palavra, não negue o nome. Quanto tempo que eu tenho pregado para vocês da forma que eu tenho pregado? Mais de um ano? Quem conseguiu me envergonhar? Quem veio aqui para debater comigo e falar que eu tenho pregado de uma forma errada? E eu desafio qualquer pregador nesse Brasil: venha cá, traga a sua Bíblia. Você usa a sua, usa a minha. Pode ser a mesma tradução, corrigida fiel, atualizada. Estou aqui para falar de Bíblia. Ou melhor ainda, vamos pegar o Novo Testamento, que já é traduzido diretamente do grego koiné. Eu tenho ali também. Vamos falar de Bíblia. Mas não vem ganhar no grito. Se começar a gritar, eu me calo. Aí quando parar de gritar, a gente abre o texto e lê novamente. Quem está entendendo? Amém, igreja? Satanás também prega. E quando Satanás prega, você não pode ficar calado. Você tem que responder com Bíblia. Vamos lá, continuando para encerrar a mensagem de hoje. Mateus, capítulo 4. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor. Ou seja, Satanás estava dizendo: te lança daqui, ó, te joga, te suicida. Deus vai mandar anjos para te segurar. É isso que Satanás sugere nos momentos difíceis, né? Melhor você dar fim da sua vida do que continuar sofrendo. Quem já ouviu a voz do diabo no momento das provações, falando isso na tua orelha? Eu já ouvi diversas vezes. Eu viro para ele e sempre falo assim: Satanás, para cima de mim, Satanás. Logo para mim, Satanás, que vivo para a eternidade, que sei que a morte não tem poder sobre a minha vida. Ô, Satanás, vem cá, Satanás, ó. Senta aqui. Deixa eu pregar para você. É assim que eu trato o diabo. Você devia te tratar ele assim também. Parar com esse medo besta que você tem do diabo, sendo que Jesus Cristo já venceu ele na cruz do Calvário. Aí eu começo a pregar para ele. Daqui a pouquinho ele diz: ah, ele se arreda. Amém? Está entendendo? É outro, irmão, é outro nível. Quando você conhece Bíblia, a sua cabeça é transformada. Não foi isso que Jesus fez com Satanás? Ele mandou Satanás embora na hora? Não, primeiro ele pregou. Vem cá, Satanás, vou pregar para você. Também está escrito assim, ó: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, ele é persistente. Não vai ser na primeira vez que você prega a ele que ele vai desistir. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me há. Aí ele revelou o que ele queria. Queria do Senhor Jesus e quer da gente. Todos os dias ele labuta e trabalha em cima disso. Ele quer ser adorado. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás. Ou seja, agora que eu já falei tudo que eu tinha para falar para você, e mostrei na palavra qual é a posição correta e como é a minha vida, arreda-te, diabo, em nome do Senhor Jesus. Acabou. Também eu não vou ficar gastando tempo com Satanás, né? Ficar lançando minhas pérolas aos porcos. Está entendendo?
Então ele vem muitas vezes na sua mente querer te colocar para baixo, te desanimar, prega para ele. Ele vem com um argumentinho, prega para ele. E daqui a pouquinho vira para ele e fala: agora eu te ordeno, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Porque eu adoro a Deus, e eu confio em Deus, e vivo para Deus. Sei que você existe, que o mundo é teu. Eu sou de Deus e vivo para a eternidade. Oh glória! Quem recebe a palavra de hoje? Aí semana que vem a gente continua o estudo, porque agora deu para você entender que as sinagogas de Satanás existem. E elas pregam a mesma Bíblia que eu uso para pregar para você, só que pregam diferente. Usam a Bíblia para te embriagar com as coisas do mundo. Sinagoga de pega o texto sem contexto. E Satanás estava apresentando a Cristo todas as glórias do mundo. Pegam a Bíblia para te prometer riquezas, prosperidade, saúde, vida longa. Nesse não é Satanás? Não é a mesma estratégia? Ah, porque querem o meu bem. Você acha que Satanás queria o bem de Cristo? Cristo não pagou para ver. Espero que você não pague também. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? E você que está em casa, pode se colocar de pé, a gente vai cear. Serve por favor o casal que, né, os presbítero, a colaboradora, serve por favor a ceia para os irmãos. Boa noite, a paz, irmãos. Deu para se alimentar um cadinho da palavra? Boa noite, dona Marília, dona Rai, seu Léo e família, dona Vaneide, Brian, Lucas Gabriel. Boa noite, seu Carlinhos. Boa noite, dona Ana Lúcia Monteiro. A sua mãe veio de manhã hoje, dona Ana Lúcia. Boa noite, dona Milena, paz do Senhor Jesus. Boa noite, dona Tânia. Boa noite, dona Ana Lúcia Rosa de Farias Melo, graças a Deus. Boa noite, dona Malta, que bênção, irmã, novamente estudando a palavra. Boa noite, dona Clarice. Boa noite, meu irmão Werley. Boa noite, seu Dácio, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos, que a palavra possa entrar com vida, a ponto de você ter força para sacrificar na sua vida aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é fermento, aquilo que é hipocrisia. Vença a mão manipuladora de Satanás, se entregue para Cristo inteiramente. Eu recebo o corpo de Cristo em nome do Senhor Jesus. Você que ceia também todos os domingos, fazendo isso em memória do Senhor Jesus, prepare o seu pão, prepare o cálice. Pastor, eu ceiei de manhã, eu preciso cear à noite? Não. Mas eu posso? Pode. Tem algum problema? Você pode cear todo dia, se você quiser. Se você vê a igreja primitiva, no capítulo 2, versículo 42 em diante, todos os dias eles partiam um pão. Todo dia. Você acha que isso daqui vai fazer mal para a gente? Não, isso daqui vai fazer bem. Sabe por que a gente ceia aqui na igreja de Cristo? A gente não faz isso em memória só da morte de Cristo. Fazer isso em memória só da morte de Cristo é muito superficial. A gente faz em memória da morte, primeiramente da vida, do exemplo que Ele deu, da morte que Ele morreu pelos nossos pecados, da ressurreição no terceiro dia e da sua volta. Quem está entendendo? É uma visão completa. Amém? Então, os irmãos até sentaram de novo, que já aprenderam, né? Que Cristo aquele dia celebrou a ceia sentado com os discípulos. Levante o pão ao alto. Diga ao Senhor Jesus que você faz isso em memória dele, em memória de sua vida, de sua entrega, do seu sacrifício, de sua morte, em memória da sua ressurreição, em memória da sua volta, do seu reinado. Glórias ao Senhor, Pai. E coma do corpo de Cristo, pois Ele disse: isso é o meu corpo, que eu dou por vós, para nos resgatar.
possamos receber força para negarmos o nosso ego, a nossa carne, as seduções de Satanás, a concupiscência desse mundo, e seguirmos os teus passos, tomando a nossa cruz. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice da nova aliança no seu sangue, o cálice da remissão dos pecados. Isso é muito forte, Senhor. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. O cálice da nova aliança no seu sangue. Beba do cálice em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Pai. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias e pela tua redenção nas nossas vidas. Digo obrigado, Jesus. Amém. E aí, valeu a pena sair do seu lar, do seu aconchego, para estar junto com a igreja de Cristo, da igreja do Senhor? É assim que a gente vence o embriagamento, a embriaguez, né, desse mundo. É assim, tendo contato com a palavra. Assim a gente entende o que Deus espera de nós. Quem entende? Se coloque de pé, por gentileza. Dê uma linda salva de palmas ao Rei Jesus. Sabia que isso é bíblico, né? A Bíblia fala que quando Cristo vir tomar posse da terra, vai ter multidão de salvos rendendo palmas ao Senhor. Você bate palma, eu até escuto já para vivenciar pela fé o que vai acontecer naquele dia. Sabe, eu fico escutando, vai ser tanta gente batendo palma, vai ser uns aplausos assim, ó, tão demorados, com tanta alegria, que, meu Deus do céu, que maravilha. Que maravilha. Amém. Que possamos vivenciar pela fé a volta de Jesus. Isso vai nos dar força para cada dia mais viver para Ele, viver no Espírito, e menos para a carne, menos para o mundo, menos pelas ansiedades desse mundo. Às vezes a gente gasta tempo se preocupando com tanta coisa. Daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, se eu começar hoje, daqui 10 anos eu pago, se eu começar hoje, daqui 20 anos eu pago, eu conquisto. Não, irmão, Jesus pode voltar nessa noite. Sim ou não? Então não se embriague. É como o irmão disse esses dias, o que é nosso vai vir na nossa mão. Se não vir é porque não foi a vontade de quem? De Deus. Amém? Claro. O apóstolo Paulo disse, quem não quer trabalhar, que também não coma. Quem está entendendo? Então não é também ficar esperando as coisas caírem do céu. Vou dormir todo dia até meio-dia, tanto faz, que o que é meu vai vir na minha mão. Você deve trabalhar, você deve dar o seu melhor, você deve servir o seu patrão ou a sua patroa como estivesse servindo a Jesus, com temor. Quem está entendendo? Mas não adianta ficar ansioso ou querendo colocar os pés pelas mãos para conquistar algo nesse mundo, porque a ansiedade não ajuda, só atrapalha. Amém? É de grão em grão o quê? E hoje eu vejo isso lá direto, é de grão em grão, é dia após dia que Deus ele vai cumprindo o propósito dele na nossa vida. Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, nessa oração final dessa reunião, porque o culto continua a semana toda. Nessa oração final, baixa o fundo, por favor, porque o importante é a oração, não é o fundo. O fundo é mecânico, é sistemático. Nessa oração final, poderoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor ministrou na nossa vida por intermédio da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra são sementes que foram semeadas no nosso coração. E que Satanás, o astuto, ele faz de tudo para comer, para roubar,
para tirar essas sementes, para que a gente esqueça da verdadeira e sã doutrina do Senhor. Por isso eu oro e peço que o Espírito Santo do Senhor esteja dando crescimento a esta semente, a esta palavra, para que produza bons frutos na nossa vida. Porque Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Eu posso estar pregando e regando até o Senhor levantar outros para pregar também essa doutrina. Mas o crescimento quem dá é o Senhor. Por isso eu oro ao Senhor e peço que o Senhor dê o crescimento a cada mensagem no nosso coração, transformando a nossa mente e moldando o nosso coração. Leva, Senhor, os teus pintinhos, as tuas ovelhas, debaixo das tuas asas, debaixo do teu cajado que nos sustenta, da tua autoridade, do teu poder. Esteja também com as tuas asas protegendo, com teu cajado apacentando a cada irmã e irmão que cultua conosco pelo Brasil afora, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te amo e te agradeço pelo teu chamado em minha vida. Amém. E dê uma linda salva de palmas ao Rei dos Reis. Glórias ao Senhor. Glórias a ti. Amém, amada igreja. Foi um prazer enorme poder cultuar a Deus junto com você. Deixa eu pedir um abraço. Diga: Senhor Jesus. Irmãos de fé, um abraço. Temos que praticar o amor fraternal, o amor entre irmãos. Um abraço, que Deus abençoe. Um abraço a todos que estão em casa também. Deus os abençoe. Se alguém quiser um atendimento, tirar alguma dúvida, eu estarei aqui após encerrar a live. Dona Tânia, manda um abraço para o irmão André, para toda a sua família. Manda um abraço também, Dona Thaís, né? Manda um abraço para o irmão Josiano, glória a Deus. Seu Antônio, um forte abraço ao irmão também. Todos os irmãos, boa noite, que Deus os abençoe. Um abraço, Dona Milena. Um abraço, Dona Ana Lúcia, Dona Marília, Dona Rai, Dona Clarice. Glória a Deus. Se Deus nosso Senhor quiser, terça-feira tem mais. Ô Mana, um forte abraço. Eu vi aqui agora, Mana, te amo. Manda um abraço para Kathleen. Manda um abraço para o André também. Deus abençoe.